Lembro-me de muitas vezes na missa, ao ouvir o início do Evangelho de São Mateus, me perguntar qual a importância da narração de uma série de nomes. Por muito tempo, não compreendi a catequese que havia ali, mas para os padres da Igreja, cada palavra dessa genealogia concentra um simbolismo da doutrina e revela uma parte do mistério da encarnação. A leitura que os padres da Igreja fazem das Escrituras não se limita ao literal, mas aborda também as dimensões da moral, da alegoria e da analogia. Na alegoria, vemos quais figuras antecipam o Cristo. Na moral, aprendemos quais virtudes devemos imitar. O mistério da encarnação, cronologicamente narrado por São Mateus, é também a explicação da nossa salvação, pois o fato de Deus tornar-se homem nascendo de uma mulher é o fundamento de toda a dispensação cristã. São Mateus inicia o seu evangelho, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para o evangelista, é essencial que o leitor perceba logo no início que o Verbo eterno assumiu uma linhagem humana, real, concreta, com uma história que começa em Abraão. São Lucas, por outro lado, coloca sua genealogia mais adiante, no momento do batismo de Cristo. Mateus descreve a humanidade que Cristo assume, enquanto Lucas destaca a humanidade que Cristo redime. Em Mateus vemos Cristo carregando sobre si os nossos pecados. Em Lucas vemos Cristo removendo os nossos pecados. Por isso, Mateus desce dos ancestrais até Jesus, enquanto Lucas sobe de Jesus até Deus. Cada evangelista enfoca o mistério que deseja iluminar. O contraste também se estende ao Evangelho de João, pois enquanto Mateus destaca o mistério da encarnação, João começa afirmando que no princípio era o Verbo, destacando a divindade e não a humanidade. Toda a genealogia começa por Abraão, que merece estar no início porque foi o primeiro a receber o grande testemunho da fé. Iniciar a linhagem por ele não é apenas um registro histórico, é também um reconhecimento teológico. A salvação começa pela fé, e por isso a genealogia começa com aquele que primeiro acreditou na promessa. Cristo também é chamado de filho de Davi, e Mateus conduz a genealogia até Davi para mostrar que a promessa que foi feita ao rei se cumpriu no Messias. Mas o ponto de partida permanece sendo Abraão, porque nele foi feita a promessa universal como está escrito no Gênesis: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Assim, desde o primeiro nome da lista, o Evangelho anuncia que Cristo é a bênção destinada a todos os povos. Além disso, Abraão representa o sacerdócio e a profecia, Davi, a realeza e a profecia, e em Cristo, as três dignidades de rei, sacerdote e profeta se unem plenamente. São Mateus segue a genealogia, citando não os primogênitos, mas aqueles que permaneceram na promessa divina. Vê-se então que Deus não escolhe segundo a ordem humana, mas segundo o desígnio de sua graça. Ao mostrar que a linhagem de Cristo inclui homens de origem humilde, Mateus combate qualquer orgulho baseado em nobreza humana. A genealogia do Messias é, ao mesmo tempo, exaltada e simples, gloriosa e humilde. Não é uma lista de perfeitos, mas uma sequência de homens reais, com virtudes e pecados, e Cristo assume essa linhagem para redimi-la por inteiro. O simbolismo também se estende diretamente aos nomes. Abraão, por exemplo, é figura de Cristo sobretudo por causa do seu nome, que significa pai de muitas nações. Cristo é o verdadeiro pai dos fiéis. E assim como Abraão deixou sua terra e sua parentela para seguir o chamado de Deus, Cristo deixou a antiga nação judaica para conduzir o seu evangelho a todos os povos. Quem vê a vida de Abraão com olhos espirituais, percebe nela o esboço do que Cristo faria de modo pleno. O evangelho segue. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Isaque significa riso, mas esse riso é da alegria espiritual. Isaque foi dado a Abraão e Sara quando já eram idosos, como sinal de que sua existência era fruto da graça e não das forças naturais. Da mesma maneira, Cristo vem à humanidade como uma alegria inesperada, nascido de uma virgem de modo contrário às expectativas da natureza. E em Isaque vemos antecipada a alegria que Cristo traria ao mundo inteiro. Jacó significa suplantador, e lembra que o Salmo diz: prostrastes aos meus pés os que se levantaram contra mim. Cristo, o verdadeiro Jacó, vence todos os inimigos espirituais, não pela força da carne, mas pelo poder divino que habita nele. E assim como Jacó gerou 12 filhos que se tornaram os patriarcas das tribos de Israel, Cristo gerou seus 12 apóstolos, não pelo sangue, mas pelo Espírito. Nessa leitura, os patriarcas tornam-se símbolos dos apóstolos, e a antiga família de Israel anuncia a nova família da Igreja. Judá, por sua vez, é interpretado como confessor, aquele que louva a Deus, assim como Cristo confessou e deu glória ao Pai, dizendo:
Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Judá não é apenas um ancestral direto, é também um anúncio do Cristo que virá, o Messias que revelará o Pai com perfeição. As três virtudes teologais aparecem reunidas nos três patriarcas: Abraão, pai da fé; Isaque, filho da promessa e da esperança; Jacó, pai da caridade. E assim como a genealogia de Cristo passa por eles, também a vida cristã passa por esses mesmos degraus espirituais. Pela fé acreditamos, pela esperança nos alegramos e pela caridade amamos. Por isso, o início do Evangelho de Mateus não é apenas uma lista antiga, é um mapa espiritual. Cada geração revela algo sobre Cristo, e cada nome nos educa para compreender o caminho da salvação. Abraão aponta para a fé que dá início à história da redenção. Isaque anuncia a alegria inesperada que Deus concede à humanidade. Jacó prefigura o Cristo que vence nossos inimigos e gera espiritualmente um povo novo. Judá revela o Messias que confessa o Pai diante de todos. A genealogia prossegue. Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esron. Esron gerou Arão. Judá foi o quarto filho de Jacó. E aqui, a narrativa bíblica não esconde a mancha moral. Judá gera Farés e Zara de Tamar. Mateus poderia ter omitido esse detalhe, mas não o faz. A tradição lembra que a história entre Judá e Tamar não foi honrosa. Tamar se disfarça de prostituta, e Judá, sem reconhecê-la, une-se à própria nora. O evangelista, porém, não só avisa o passado. Pelo contrário, ele o expõe para mostrar que Cristo não veio de uma linhagem de perfeitos, mas de pessoas marcadas por fraquezas. Essa exposição não diminui o Cristo, revela sua grande misericórdia. Ele não tem vergonha de assumir uma genealogia cheia de quedas humanas, porque veio justamente para curar as feridas da humanidade decaída. Dessa união irregular nascem os irmãos Farés e Zara, mas Farés se torna o filho da promessa. São Jerônimo destaca que a escolha de Farés sobre Zara prefigura o modo como Deus frequentemente escolhe o improvável, o que aparece por último. Zara, que estendeu a mão primeiro durante o parto, é ultrapassado por Farés, que rompe o ventre e sai antes. Os padres viram nisso um simbolismo do chamado dos gentios que, inesperadamente, ultrapassariam os judeus na fé. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz de Raabe. Boz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. A linhagem continua até que Jessé gera Davi. Assim a genealogia chega ao rei segundo o coração de Deus. Então, o evangelista não esconde outro escândalo. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Ele não descreve o nome de Betsabé. Prefere dizer a mulher de Urias, para que o pecado não seja esquecido. Davi, grande modelo de fé, também caiu profundamente ao tomar a esposa de Urias e depois ordenar a sua morte. Mas é de Davi, com sua grandeza e sua miséria, que nasce a continuidade da promessa. Na história de Davi, entende-se por que Deus permite que alguns pecados graves recaiam sobre pessoas ilustres, para que não sejam vistos como super-humanos, mas para que todos percebam que dependem da ajuda divina. A genealogia inteira aponta para o fato de que Deus se move por dentro da fragilidade, conduz a história por meio de pessoas imperfeitas, transforma escândalos em sinais de graça e converte ruínas em novos começos. Essa genealogia, entrelaçada de imperfeições e de atos de fé, é o retrato da obra divina, uma obra em que a graça não escolhe os mais brilhantes, mas transforma os disponíveis, uma história na qual a fraqueza não afasta Deus, mas o atrai, uma história na qual nenhuma queda é definitiva para aqueles que buscam a misericórdia divina. A genealogia de Jesus prossegue, e agora Mateus chega ao ponto em que as figuras deixam de ser apenas patriarcas e passam a ser reis. O rei Davi gerou Salomão. O nome de Salomão significa pacificador, pois seu reinado foi marcado pela tranquilidade. Todas as nações em redor haviam sido subjugadas e pagavam tributo. Não havia guerra. A paz de Salomão era símbolo da ordem estabelecida por Deus, ainda que seu coração nem sempre permanecesse fiel. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. E Jorão gerou Osias. A sucessão dos reis de Judá, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá, expõe uma linhagem cheia de glórias e quedas, cheia de sabedoria e imprudência, arrependimento e pecado. Não são heróis impecáveis, mas homens reais, que governaram povos reais, enfrentaram tentações reais e pagaram o preço dos seus erros. Ao mostrar a falha desses reis,
São Mateus está dizendo ao leitor que Deus não abandona a humanidade mesmo quando ela abandona a si mesma. Pelo contrário, ele a purifica, corrige, reergue, reconduz. E apesar dos erros dos reis de Judá, a promessa feita a Davi permanece viva, geração após geração, até chegar ao seu cumprimento. Desde o início, os antigos comentaristas notaram que essa parte da genealogia inclui lacunas deliberadas. São Jerônimo, examinando o livro dos reis, relembra que a ordem histórica é mais longa. Jerônimo explica a razão dessas e outras omissões. O evangelista organizou a genealogia de modo que cada conjunto tivesse 14 gerações. Para manter esse arranjo simbólico, ele elimina 3 nomes. Mas há outro motivo ainda mais profundo. Jorão havia se unido à linhagem maligna de Jezabel, e sua posteridade, manchada por essa aliança, foi excluída até a 3ª geração. Na interpretação antiga, essa exclusão ecoava a sentença divina contra a casa de Acabe e Jezabel, proclamada pelos profetas e executada por Jeú, que recebeu a promessa de que sua descendência reinaria até a 4ª geração. Assim, a omissão reforça uma verdade moral. A corrupção de uma casa pode perdurar sobre seus sucessores. Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Seguem então os nomes mais conhecidos pelas histórias de fidelidade, queda e restauração. Ezequias, por exemplo, é lembrado como o rei a quem foi dito pelo profeta Isaías: "Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer." Ele então chorou diante do Senhor, não por apego à vida, mas temendo que a promessa da sua descendência, de Davi, da qual viria o Messias, não se cumprisse pela falta de um herdeiro. Sua súplica foi ouvida e ele recebeu Manassés. Amon, filho de Manassés, seguiu a linha da maldade, mas seu filho Josias defendeu a graça ao reino de Judá. Josias é lembrado como o rei que renovou o pacto com Deus, destruiu ídolos e celebrou a Páscoa com solenidade raramente vista. Seu nome aparece na genealogia de Cristo como um sinal de que, mesmo em tempos de crise, a fidelidade pode renascer. Pode-se ainda entender outro simbolismo do nome dos reis. Após Davi vem Salomão, pois a vitória sobre o mal gera paz interior. Depois vem Roboão, quando a alma pacificada se volta para conduzir os outros. Segue Abias, quando o homem reconhece Deus como Pai. Asa, quando se eleva das paixões. Josafá, quando aprende a julgar com justiça. Jorão, quando se ergue às alturas. Osias, quando encontra em Deus sua força. Joatão, quando progride em perfeição. Acás, quando se abre à obediência. Ezequias, quando descansa na força divina. Manassés, quando esquece o mundo. Amon, quando se torna fiel. E Josias, quando toda a esperança se volta para a salvação no Senhor. O evangelho segue. Josias gerou Joaquim, Joaquim gerou Jeconias e seus irmãos, na época da deportação para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, São Mateus retoma a genealogia com Jeconias, agora não mais como rei, mas como um homem comum. Sobre Jeconias falará o profeta Jeremias: "Não sairá da sua linhagem varão que se sente sobre o trono de Davi." Essa é uma profecia que, à primeira vista, parece conflitar com o fato de Jesus descender dessa mesma linhagem. Mas não há contradição alguma. Jeremias não disse que de Jeconias jamais surgiria alguém. Disse apenas que nenhum dos seus descendentes reinaria no sentido terreno e político. E Cristo, embora rei, declarou claramente: "O meu reino não é deste mundo." Segue a linhagem. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Depois de Jeconias vem Salatiel, que significa petição ao Senhor, mas sobre ele nada se fala nas Escrituras. O significado do seu nome sugere apenas que era um homem de oração, cuja súplica silenciosa mantinha viva a esperança dos exilados. De Salatiel nasceu Zorobabel, nome que pode ser interpretado como semeado na Babilônia, da confusão ou ainda médico da Babilônia. Há uma antiga história segundo a qual, diante do rei Dário, 3 nomes defenderam diferentes princípios sobre o que seria mais forte no mundo: o vinho, o rei ou a mulher. Zorobabel, porém, argumentou que a verdade superava todas as coisas. Sua resposta venceu, e Dário, impressionado, concedeu aos judeus o retorno. Por isso, segundo alguns, chamaram-no de médico da Babilônia, porque curou o cativeiro por meio da sabedoria, que exalta a verdade acima de tudo. Há outro simbolismo. Zorobabel, significando mestre da confusão, aponta para o Cristo que se deixou se ver entre pecadores e publicanos. O evangelho segue. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Abiúde significa "ele é meu pai", recordando as palavras "eu e o pai somos um".
Eliaquim significa Deus o fará reviver. Lembrando a promessa, eu o ressuscitarei no último dia. Azor significa ajudado e também ecoa o Evangelho. Aquele que me enviou está comigo. O Evangelho então prossegue. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Sadoc significa o justo, remete ao justo que foi entregue pelos injustos. Aquim significa meu irmão é ele, e se encaixa na declaração, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão. Eliúde significa ele é meu Deus, e responde ao testemunho de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Eleazar significa Deus é meu ajudador, e remete ao salmista, ó Deus, vós sois o meu auxílio. Matã significa dado, e recorda o dom supremo. Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito. Jacó significa o que suplanta, e reflete Cristo que suplantou o diabo e deu poder aos seus. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E José significa aquele que acrescenta, pois conclui com a promessa, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Além de apontarem para o Cristo, cada nome também revela uma parte da vida do cristão. Depois de Jeconias, significando como preparação do Senhor, vem Salatiel, que significa minha petição é a Deus, porque aquele que se prepara verdadeiramente volta o coração para a oração. Depois vem Zorobabel, senhor da Babilônia, isto é, aquele que vivendo neste mundo conduz os homens a reconhecer que Deus é o seu Pai. E isso é Abiúde. Em seguida aparece Eliaquim, ressurreição, porque a palavra que se volta para Deus começa a levantar-se de seus vícios. Após isso vem Azor, ajudado, pois a ascensão espiritual sempre acontece sustentada pela graça. Então aparece Sadoc, o justo, pois Deus não levanta alguém sem torná-lo novo na justiça. Depois vem Aquim, meu irmão, porque a justiça verdadeira desperta o amor fraterno. Vem então Eliúde, meu Deus, indicando que o coração elevado aprende a contemplar a Deus com amor. Após isso vem Eleazar, Deus é meu ajudador, pois essa contemplação desperta confiança. Matã, dado, aparece quando o fiel, reconhecendo o auxílio divino, passa a ver Deus como seu benfeitor. Jacó, o que suplanta, simboliza o triunfo espiritual no fim da vida, quando se vence definitivamente o mal interior. E por fim vem José, o que acrescenta, mostrando que após toda a jornada, Deus acrescenta virtudes e dons àquele que perseverou. Ao final da longa genealogia apresentada por Mateus, chegamos ao ponto decisivo. E Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Todo o percurso, desde Abraão até esse momento, convergia para essa figura final, José, que aparece não por si mesmo, mas por causa de Maria, a mãe daquele que é o centro de tudo. Os antigos comentaristas observam que São Mateus conserva José na linhagem justamente por ser através dele que se preserva a genealogia de Davi, ainda que Cristo tenha de José somente a paternidade legal. Concluída a explicação da genealogia, Mateus diz José, marido de Maria. A expressão não pressupõe coabitação carnal. Na linguagem bíblica, noivos já são chamados de marido e mulher. O casamento existia juridicamente, mas a união física não havia ocorrido e jamais ocorreria, pois Maria foi sempre virgem. São João Crisóstomo observa que São Mateus chama José de marido para mostrar que Jesus nasce no seio de uma família, cumprindo todas as exigências legais dentro da ordem judaica. É então que o evangelista acrescenta a frase decisiva, da qual nasceu Jesus. A força dessa expressão não deixa dúvida alguma. Jesus nasce dela e não dele. Assim fica claro que Jesus não foi concebido naturalmente por José. Isso também afirma categoricamente que Maria é mãe de Jesus, e não apenas sua receptora, como se Jesus tivesse apenas atravessado o ventre dela, como se passasse por um canal sem tomar a sua carne. Os padres da Igreja são contundentes ao afirmar que Cristo assumiu verdadeira carne humana, e essa carne foi assumida de Maria. Ele é filho de Deus quanto à divindade, e filho de Maria quanto à humanidade. Um único Cristo, com duas naturezas, divina e humana, unidas perfeitamente e inseparavelmente numa só pessoa. O Concílio de Éfeso nos lembra que o mesmo Jesus Cristo é o Verbo eterno e é o Filho de Maria. Não há dois sujeitos, somente um. O que nasceu de Maria é Deus feito homem, e por isso dizemos que Maria é mãe de Deus.
Mas se José não é o pai de Jesus, por que a genealogia é traçada a partir dele? Duas são as razões. Primeiro, porque a Escritura não costuma registrar linhagens pelo lado feminino. Segundo, porque José e Maria pertenciam à mesma tribo, a tribo de Judá, da descendência de Davi. Assim, se a linhagem de José remonta a Davi, a de Maria também remonta. É por isso que São Paulo afirma que Cristo nasceu da linhagem de Davi segundo a carne, por causa da linhagem de Maria, já que José não contribuiu biologicamente para o nascimento de Cristo. Por fim, Mateus encerra dizendo que Jesus se chama Cristo, que significa o ungido. Com isso, a mesma unção que tornava os reis de Israel de fato reis por obra de Deus, Cristo a recebeu do Espírito Santo desde o primeiro instante de sua humanidade. Cristo é o ungido por excelência. Não recebeu dignidade, mas a comunicou. Não recebeu santidade, mas é a fonte dela e habitava nele desde o seu nascimento. Assim, toda a genealogia culmina nesse momento, o nascimento daquele que reúne na própria pessoa as duas naturezas, divina e humana, que cumpre as promessas feitas a Davi e que nasce verdadeiramente da Virgem Maria, sendo ao mesmo tempo o Verbo eterno do Pai. Ao concluir a genealogia, o evangelista Mateus declara: todas as gerações, pois, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. São Mateus estruturou as gerações em 3 blocos de 14 porque, ao final de cada conjunto de 14, o estado do povo de Israel passava por uma mudança decisiva. Desde Abraão até Davi, Israel viveu sob juízes, de Davi até o exílio, sob reis, e do cativeiro até Cristo, sob sumos sacerdotes. Cada uma dessas eras terminou com a 14ª geração, marcando uma transição. Então, quando Mateus termina o terceiro grupo de 14 com o próprio Cristo, ele sugere que uma nova transformação começou. Agora os povos seriam reunidos sob um único Senhor, que é simultaneamente rei, juiz e sacerdote. O número 14 também possui uma carga espiritual. É formado por 10 mais 4. O 10 representa a lei dada no Sinai a Moisés, e o 4 representa os 4 evangelhos. Somados, simboliza a unidade entre a lei e o evangelho. E como Mateus repete o número 14 3 vezes, forma-se uma referência à Santíssima Trindade, indicando que a plenitude da revelação alcança sua perfeição no Deus uno e trino. O próprio arranjo numérico também tem significado cósmico, explica Santo Agostinho. O mundo, organizado nos 4 pontos cardeais e nas 4 estações, é simbolizado pelo número 4, o decágono pelos 10 mandamentos. O evangelista, ao estruturar sua genealogia nessa moldura numérica, sugere que Cristo governa a totalidade do mundo e conduz o homem através do tempo para a salvação. Dessa forma, Mateus não apresenta a genealogia como uma simples lista de nomes. Ele a organiza de maneira a revelar a direção da história da salvação. Cada divisão, cada repetição, cada número possui um peso simbólico reconhecido pelos padres da Igreja. Nos 3 grupos de 14 gerações, vemos não apenas a sucessão natural de pais e filhos, mas uma visão teológica, o curso do povo de Deus caminhando desde Abraão até Cristo, a alternância de eras e governos, o fracasso humano persistente, as antecipações do Messias e, acima de tudo, a chegada do Salvador que encerra a espera e inaugura definitivamente o tempo da graça. Ao final da genealogia, o leitor compreende que Cristo não surge isolado no tempo, mas como o cumprimento de todas as promessas e profecias, como centro para o qual convergem todas as gerações, e a partir do qual todas as outras recebem um novo sentido. A genealogia mostra que Cristo entra na história humana não como um estranho, mas como alguém que assume plenamente a nossa condição, inserido numa linhagem marcada por promessas, lutas, pecados e esperanças. Ele abraça a nossa carne para redimi-la. Ele entra na humanidade para elevá-la. Cada geração que o precede aponta para ele, e nele encontra a sua plenitude. Com isso, mesmo num simples versículo que lista pais e filhos, descobrimos um oceano de sentido, no qual o passado, o presente e o futuro convergem para o Cristo que veio salvar o mundo.